E se eu te dissesse que envelhecer não é algo tão natural quanto parece? Na verdade, envelhecer não é inevitável, só fizeram você acreditar nisso. Neste vídeo, eu vou te explicar como fomos enganados e por quê. O maior crime contra a humanidade não foi a guerra, nem a fome, nem a pobreza. Foi algo muito mais sutil e perverso. Fizeram a gente acreditar que envelhecer é uma sentença obrigatória. Pensa comigo. Desde criança, você ouve frases como "espere só até chegar à minha idade" ou "aproveite agora, porque depois tudo só piora". Isso não é só conversa, é um treino mental para você aceitar que cada ruga é uma derrota e cada aniversário é uma punição. Mas enquanto você acreditava nessa história, quem é que saía ganhando? Exatamente, as indústrias que lucram com o seu medo do tempo. Elas vendem remédios para esconder o cansaço, cremes para disfarçar marcas, academias que mais parecem vitrines de vaidade e até relógios de luxo para te lembrar que o tempo te controla. Percebe o quão cruel isso é? Condicionaram você a desistir enquanto sugam até o último segundo da sua vida. Só que existe algo que eles nunca quiseram que você soubesse. Há um ritual tão simples e tão poderoso que precisou ser escondido por séculos. Esse ritual envolve apenas 3 coisas: respirar, silenciar e se mover, exatamente como faziam os antigos sábios. Quando você recupera esse ritual, não só rejuvenesce o corpo, mas também retoma aquilo que mais apavora quem vive de manipular você: o domínio sobre o seu próprio tempo. E acredite, nem todo mundo está pronto para ouvir isso. Porque aceitar essa verdade significa entender que o verdadeiro inimigo nunca foi a idade, mas sim a mentira que fizeram você acreditar sobre ela. Por séculos, colocaram na nossa cabeça que envelhecer é sinônimo de enfraquecer. Repetiram sem parar que os ossos ficam frágeis, que a pele enruga como papel molhado, que a memória some como giz na chuva e que a energia é só para os jovens. Venderam a ideia de que depois de certa idade, o destino é esperar pela decadência e gastar dinheiro com suplementos. Mas vou te contar algo que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Isso não é uma lei da biologia. É um condicionamento da cultura em que vivemos. Pensa bem, nas culturas antigas, o idoso não era visto como frágil, e sim como uma fonte de poder. Cada ruga era um mapa sagrado. Cada fio branco no cabelo era um troféu de sabedoria. O xamã, o mestre, o avô, eram considerados a memória viva de todo um povo. Só que na modernidade, obcecados por produtividade, juventude e velocidade, passamos a olhar para a velhice como se fosse uma doença, quando na verdade ela poderia ser uma etapa de expansão. E quem é que lucra quando você acredita que envelhecer é sinônimo de decadência? Exato. As indústrias que te empurram cremes de R$ 200, pílulas coloridas e academias cheias de espelhos, mais voltadas para selfies do que para a verdadeira saúde. Agora olha para os vilarejos no Himalaia. Monges Shaolin com 70 anos ainda praticam movimentos com a agilidade de tigres, saltam, sustentam posturas impossíveis, como se o tempo fosse apenas um aprendiz dentro do dojo deles. Na floresta amazônica, xamãs de 80 anos não só caminham eretos. Eles dançam, cantam e lideram cerimônias inteiras durante a noite, com uma força que faria qualquer jovem de cidade desmoronar em poucas horas. E em Okinawa, no Japão, uma das chamadas zonas azuis da longevidade, homens e mulheres de 90 anos acordam ao nascer do sol, trabalham em suas hortas, se agacham, carregam cestos pesados e ainda terminam o dia sorrindo como crianças travessas. Percebe a diferença? Em todos esses lugares, a juventude não está presa ao número da idade, mas a um ritual de vida. Então, o que aconteceu com a gente? A resposta é dolorosa, mas clara. Trocamos o ritual pelo consumo. Paramos de respirar fundo para viver respirando ansiedade.
como se nossos pulmões fossem feitos só para sobreviver e não para nos encher de vitalidade. Deixamos o silêncio para mergulhar em telas que despejam barulho 24 horas por dia. E o pior, deixamos de nos mover como seres livres e instintivos, como animais sagrados, para ficarmos presos em cadeiras, parados, endurecidos, como estátuas esquecidas em um museu. Passamos de corpos vivos a máquinas cansadas. O sistema funciona melhor quando você está cansado, rígido e sem energia. Por quê? Porque um corpo exausto consome mais. Compra café para conseguir levantar, álcool para tentar dormir, remédios para aguentar o dia e cremes caros para esconder os estragos que o estresse já deixou. Enquanto isso, os verdadeiros sábios nunca precisaram de nada disso. A medicina deles sempre foi simples: respirar bem, cultivar o silêncio e se movimentar de forma natural. E justamente porque essas práticas eram gratuitas, tiveram que ser desvalorizadas. Afinal, como lucrar com algo que qualquer um pode fazer de graça? Hoje, um jovem de 25 anos passa mais tempo curvado diante de uma tela do que usando o próprio corpo como deveria. Vive cansado, dorme exausto e já carrega uma coluna que parece de um idoso de 70. Enquanto isso, lá no Himalaia, um monge real com 70 anos ainda se alonga e se move como se tivesse molas nos ossos. A contradição é gritante. No Ocidente, a juventude envelhece cedo demais. Em povos ancestrais, a velhice continua sendo uma forma de juventude prolongada. Envelhecer não é inevitável. O que é inevitável é que, se você vive como um zumbi, o seu corpo também se transforma em um. Um zumbi que respira de forma curta, nunca silencia a mente e só se move para ir do sofá até a geladeira. Esse envelhece rápido, mas um humano desperto, que respira como um rio, silencia como um lago e se move com a leveza de um felino, esse rejuvenesce mesmo quando o calendário avança. Fizeram você acreditar que a idade é o que define sua vitalidade. Mas a verdade é que há pessoas com 20 anos no documento e 80 na energia. E há outros com 80 na certidão que ainda caminham sorrindo como crianças travessas. A diferença é simples. Alguns vivem a vida como um ritual, outros vivem como se fossem apenas personagens de um comercial. E aqui começa o primeiro pilar: a respiração proibida. Esse é o primeiro segredo do ritual e também o mais subestimado. É nesse ponto que muitos riem, achando que é simples demais. Rejuvenescer só respirando? O que vem depois? Enriquecer apenas bebendo água? Se iluminar só porque comeu uma salada? Mas aí está a grande ironia. As coisas mais poderosas sempre parecem simples demais para o ego aceitar. O ego prefere máquinas modernas, fórmulas secretas e técnicas complicadas. Ele não quer admitir que o ar, esse mesmo ar que você ignora mais de 20.000 vezes por dia, é a medicina mais barata e mais poderosa que existe. Pense no seu corpo como um rio. Quando a água flui, ela é clara, cheia de vida, mas se fica parada, apodrece, cria mosquitos e espalha mau cheiro. Assim funcionam suas células. O oxigênio é como a água fresca que arrasta as impurezas, desperta a energia e mantém a vida em movimento. Sem oxigênio, suas células se transformam em poças paradas, doentes. E aqui está o problema. 90% das pessoas respira como se estivesse racionando o ar. Puxam o ar de forma curta, rápida, que mal chega ao peito. Respiram como hamsters presos em rodas e não como humanos plenos. O pior é que acreditam que isso é normal. Hoje, o normal é viver meio sufocado sem perceber. O normal é viver como se houvesse sempre uma máscara invisível roubando sua energia. Mas a verdade é clara: um corpo que respira mal é um corpo que envelhece mais rápido. E aqui está algo que quase nunca te contam.
Uma respiração profunda e consciente diminui o estresse oxidativo. Parece complicado, mas é simples. Isso significa que suas células se desgastam mais devagar. O estresse oxidativo funciona como ferrugem dentro do corpo, corroendo tudo por dentro e deixando marcas que aparecem como rugas, cansaço e perda de energia. Mais oxigênio significa menos ferrugem. E menos ferrugem significa menos rugas, menos fadiga e muito mais vitalidade. Quer um dado que vai explodir sua mente? Um cérebro bem oxigenado funciona mais rápido do que qualquer pílula milagrosa que vendem em farmácias. Um músculo cheio de oxigênio se recupera melhor do que com qualquer creme analgésico de propaganda. E a pele, quando bem oxigenada, brilha muito mais do que com centenas de reais em cosméticos importados. O verdadeiro anti-envelhecimento não vem de frascos caros, é o oxigênio, e ele está disponível de graça a cada segundo, ilimitado. O problema? Ninguém nunca te ensinou a usá-lo, afinal, não dá lucro dizer respire melhor. É muito mais rentável vender pílulas que prometem energia, quando a energia sempre esteve no ar que você ignora. Respirar fundo parece óbvio, até ridículo, mas é exatamente esse gesto simples que pode transformar o seu corpo, a sua mente e até o seu destino. A prática inicial é o que chamamos de ritual do ar. Experimente agora mesmo. Feche os olhos e desligue-se do barulho. Inspire pelo nariz por 4 segundos e deixe o ar descer até o abdômen. Não pare no peito. Se seus ombros sobem, você está fazendo errado. Relaxe e encha a barriga como se fosse um balão. Segure o ar por 4 segundos. É nesse ponto que suas células bebem esse oxigênio. Depois solte devagar pela boca por 6 segundos, como se liberasse todo o estresse, as preocupações e o peso invisível que carrega. Descanse por 2 segundos e apenas sinta a calma. Repita esse ciclo 8 vezes e você vai sentir calor nas mãos, clareza na mente, energia surgindo de lugares que pareciam adormecidos. É como se alguém acendesse a luz dentro de você. Não à toa, um mestre Shaolin dizia: se você respira mal, sua vida é como uma sopa sem sal, sem graça, cansativa e termina antes do tempo. Ele estava certo. Ninguém quer uma sopa sem sal. E ninguém quer uma vida sem oxigênio. Transforme isso em ritual. Faça todas as manhãs antes de abrir o celular e se encher de ansiedade. Faça à noite, em vez de lutar contra pensamentos que roubam seu sono. Faça nos dias pesados, quando sentir que envelheceu de repente. A respiração consciente não oxigena só as células, oxigena também o seu destino. E se você chegou até aqui, significa que está preparado para ir mais a fundo e receber um conhecimento ancestral. Existe um manual chamado Seu Eu Superior, um guia prático que ensina passo a passo como desbloquear sua mente, eliminar crenças limitantes e alinhar sua consciência com a abundância. Dentro dele, você vai encontrar técnicas esquecidas, usadas por sábios de diferentes tradições, que vão expandir sua percepção e acelerar sua capacidade de manifestar a realidade que deseja. Esse é o próximo passo para quem não quer só ouvir o que é possível, mas viver isso de forma concreta. E veja só, se as pessoas respirassem direito, milhões em vendas de café desapareceriam. Talvez até metade das discussões de casal também, porque muito do não te aguento mais é, na verdade, falta de oxigênio no cérebro. Antes de revelar o segundo pilar, quero que reflita sobre isso. Quantas horas por dia você gasta com pensamentos inúteis, distrações e barulhos que só roubam a sua energia? Agora, imagine usar esse mesmo tempo para reprogramar a sua mente com ideias que devolvem poder. Na descrição, deixei um presente: 30 dias grátis de Audible. Audiolivros que não são passatempo vazio, mas munição para fortalecer sua mente.
Use isso, porque se você não escolhe o que entra na sua cabeça, o sistema já tem um cardápio pronto para você. Segundo pilar, o silêncio como medicina. O segundo segredo do ritual é tão simples que chega a assustar: o silêncio. E olha a ironia. Vivemos em um tempo em que tudo parece ter sido feito para que o silêncio desapareça. Até o micro-ondas apita como se estivesse dando ordens. Elevadores falam, carros fazem barulho de videogame, notificações tocam como alarmes e até os relógios vibram como se fossem treinadores da ansiedade. E o pior, já aceitamos isso como se fosse normal, mas não é. O silêncio nunca foi um luxo, sempre foi a medicina mais barata e poderosa, porque o barulho não é só o que chega pelos ouvidos, é também o excesso de imagens, luzes piscando, telas em todo lugar. E é o barulho da mente, aquela enxurrada de pensamentos repetidos, listas sem fim e preocupações que nunca param. O corpo paga caro por isso. Viver em ruído constante é como usar um computador com 1000 abas abertas. Tudo esquenta, trava, e até tarefas simples parecem impossíveis. Com o sistema nervoso acontece o mesmo. Ele se desgasta, se sobrecarrega, entra em colapso. O silêncio é o botão de reinício. Quando você se dá 5 minutos de silêncio, algo acontece. O cortisol, o hormônio do estresse, começa a cair. E o excesso desse hormônio literalmente enruga a pele, mata neurônios e derruba o sistema imunológico. É como um ácido que corrói o corpo por dentro, e o remédio não é um comprimido, é o silêncio. Por trás de muitos cabelos brancos precoces e olheiras eternas está a falta dele. Só que existe um erro comum: achar que silêncio é perda de tempo. A verdade é exatamente o oposto. O silêncio não é vazio, é espaço fértil. É o terreno onde o corpo se repara, a mente limpa o lixo e a alma se lembra de quem você é. É como desligar a música ensurdecedora de uma festa só para ouvir o som mais importante, o batimento do seu coração. No silêncio você se regenera, a mente clareia, a alma se reconecta. Silêncio como ritual, a prática proibida. Faça o teste agora. Feche os olhos e fique 5 minutos em absoluto silêncio. Sem música, sem podcasts, sem telas, só você e sua respiração. Parece fácil até tentar. Em menos de 1 minuto, a mente começa a gritar como uma criança birrenta. O que vou jantar? Será que respondi aquele e-mail? Deixa eu só dar uma olhada rápida no celular. Mas se você sustenta a tormenta interna, algo incrível acontece. Depois de 2 minutos, a mente se rende. E é aí que a magia começa. O corpo inicia sua regeneração. 5 minutos de silêncio equivalem a horas de spa para o sistema nervoso, sem gastar dinheiro nem precisar de máscaras com pepino nos olhos. Pense na sua mente como um lago. Quando você fala demais, consome informação sem parar ou pensa sem controle, é como jogar pedras na água. O lago se agita e você não vê o fundo. Mas quando chega o silêncio, a água se acalma. De repente, aparece o que sempre esteve lá: clareza, serenidade, o reflexo verdadeiro de você mesmo. O silêncio é o espelho onde, enfim, você se reconhece. Dizem que o silêncio é desconfortável. Não é. O que incomoda é ouvir alguém reclamando da sua vida por 2 horas seguidas. O silêncio, na verdade, é como desligar uma rádio que só toca propaganda. É o respiro que sua mente pede, mesmo que você não perceba. E aqui está o mais impressionante. A ciência já confirmou o que os sábios sempre souberam. Estudos neurológicos mostram que 2 horas de silêncio por dia, mesmo divididas em pequenos períodos, geram novos neurônios no hipocampo, a parte do cérebro que cuida da memória e do aprendizado. Sim, o silêncio literalmente rejuvenesce o cérebro. Enquanto você acha que não está fazendo nada, o corpo está reconstruindo verdadeiras estradas neurais. Isso não é perder tempo, é fabricar juventude. Você não precisa viajar até um mosteiro no Tibete para redescobrir o silêncio. Basta começar com passos simples.
5 minutos de silêncio absoluto por dia. Depois aumente para 10, 15, 20. Faça de manhã como uma limpeza mental antes que o barulho do mundo te alcance, ou à noite como um fechamento sagrado antes de dormir. E se vive em uma cidade barulhenta, não há desculpas. Use protetores auriculares ou se tranque no banheiro, apague a luz, sente-se em silêncio. Não é poético, mas funciona. O importante não é a perfeição, e sim a constância. Porque o silêncio nunca foi vazio, sempre foi o laboratório secreto onde o corpo fabrica juventude. O terceiro segredo do ritual é o movimento. E aqui não estamos falando de academia, de pesos, de selfies no espelho. Isso é vaidade, não vitalidade. O movimento ritualizado é lembrar que o corpo não foi feito para cadeiras ou corredores de escritório, mas para dançar, girar, se alongar, fluir como um rio que nunca para. Quando você deixa de se mover como o corpo pede, começa a se transformar em pedra. E pedras não rejuvenescem, apenas se desgastam. Nossos ancestrais não precisavam de ciência para entender isso, sentiam na pele. Os monges Shaolin praticavam rotinas que fortaleciam os músculos e, ao mesmo tempo, desbloqueavam a energia vital, o Qi. Os iogues se dobravam em posturas impossíveis, não para exibir, mas para abrir fechaduras internas da mente e do espírito. Os xamãs batiam os pés na terra, levantavam os braços ao sol como antenas humanas, permitindo que a energia descesse como um raio direto ao coração. Eles sabiam o que nós esquecemos. Mover-se bem é mais importante do que mover-se muito. Um movimento consciente desperta a vida, enquanto 10 horas em uma esteira distraído com Netflix só desgastam. E o mais incrível é que você não precisa de academia, nem de equipamentos caros, apenas do seu corpo, da respiração e de um pouco de espaço. Experimente uma flexão suave da coluna. Em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, inspire e arqueie levemente para trás, abrindo o peito ao céu. Expire e desça devagar, deixando os braços penderem soltos como galhos cansados de uma árvore. Esse gesto desbloqueia a coluna, o eixo onde a energia vital repousa. A coluna é como uma serpente, rígida, morre, flexível, dança. Agora gire o tronco suavemente de um lado para o outro, com os pés firmes no chão, como uma árvore balançada pelo vento. Deixe os braços baterem de leve nos lados do corpo, sem esforço. Aos poucos, vai sentir o calor subir de dentro para fora, o corpo se transformando em fogo líquido. Depois, levante os braços ao céu com uma inspiração profunda, como se fosse agarrar o sol com as mãos. Expire devagar, sentindo a energia descer pelas palmas até o coração. É um gesto simples, mas é uma invocação, um lembrete de que você não é apenas carne, é um canal de energia cósmica. Esses movimentos parecem pequenos, mas são essenciais. Pratique todas as manhãs e você vai sentir o corpo se desoxidar, como um metal antigo voltando a brilhar. Isso não é ginástica comum. Esses movimentos não apenas alongam o corpo, eles alongam o próprio tempo. Porque um corpo rígido envelhece rápido e o tempo se acumula nas articulações como poeira em um relógio velho. Um corpo que permanece flexível não luta contra o tempo, ele o engana. Faz com que os anos corram ao seu favor em vez de contra você. Se acha exagero, basta olhar ao redor. A maioria das pessoas chega aos 50 já curvada, carregando o peso da rotina, enquanto monges Shaolin, com o dobro da idade, ainda se movem como se a gravidade não tivesse poder sobre eles. Isso não é sorte, nem genética privilegiada. É prática, é ritual. Agora pense nos gatos. Já viu um gato velho andar corcunda como um humano? Não. Mesmo com mais de 15 anos, eles se espreguiçam todas as manhãs como se reinassem sobre o universo. Cada movimento deles é uma coreografia natural, suave e cheio de vitalidade.
É como se soubessem um segredo simples que nós esquecemos. Alongar é viver, e a flexibilidade é a fonte da juventude. E a ciência confirma o que eles parecem demonstrar instintivamente. Pesquisas feitas com pessoas longevas revelam que a flexibilidade tem mais relação com saúde e vitalidade do que a força bruta. Uma coluna que se mantém solta preserva os nervos. Um tronco que se move mantém a circulação ativa. Articulações desbloqueadas conservam o corpo jovem, mesmo quando o calendário insiste em dizer o contrário. A verdade é que não é o número de anos que te encurva. É a rigidez que você acumula com o tempo. Cremes podem disfarçar marcas na pele, mas só o movimento consciente é capaz de apagar as marcas invisíveis da alma. E se você está me ouvindo até agora, já está fazendo mais do que a maioria. Só o fato de permanecer presente, atento e aberto já é um sinal de disciplina. E disciplina é juventude. Por isso, quero que você celebre essa escolha escrevendo nos comentários. Meu corpo me obedece. Não é uma frase para me agradar. É um pacto silencioso com você mesmo. Um lembrete gravado em sua consciência e registrado aqui como testemunha. Agora imagine esta cena. Um senhor de 82 anos, a coluna curvada como se carregasse décadas de invernos sobre os ombros. Seus passos são pesados, os joelhos rangem como madeira gasta e sua pele parece sem brilho, amarelada pelo tempo. O neto o observa com compaixão, mas também com resignação. Para ele, aquilo é o esperado, o normal de quem já viveu demais e não tem mais o que fazer além de esperar o fim. Mas naquela manhã, algo muda. O velho lembra de um segredo guardado desde a juventude, um ritual que havia deixado de lado entre a pressa e a dor. Antes do nascer do sol, ele se levanta. A cidade ainda dorme e o mundo parece suspenso. O ar frio entra em seus pulmões como uma chama desperta. Os ossos estalam como galhos secos, mas ele não desiste. Senta-se e fica 5 minutos em silêncio absoluto. 5 minutos que parecem eternos. Só ele, sua respiração e o canto distante de um galo. No início a mente grita, é tarde demais, não adianta tentar, você já está quebrado. Mas com o passar dos minutos, o barulho interno se cala e em meio ao silêncio, ele reencontra uma calma que não sentia desde menino. Então se levanta, o corpo resmunga, mas ele insiste. Flexiona a coluna, gira o tronco, ergue os braços ao sol nascente e, nesse gesto, algo desperta. A transformação começa. No terceiro dia, sua postura melhora. Endireita-se alguns centímetros. O neto percebe, mas duvida. Será acaso? No 7º dia, os passos ficam mais firmes, mais leves. No 14º, a respiração se aprofunda, o sono se torna reparador e a energia, antes apagada, volta a brilhar. Após um mês, a pele ganha cor, a voz se fortalece e os olhos recuperam aquela centelha que distingue quem vive de quem apenas sobrevive. O neto, confuso, decide perguntar: "Vovô, o que o senhor está fazendo?" O velho sorri. Em seu rosto há serenidade, certeza e até uma pontinha de travessura. E responde como quem compartilha uma chave escondida: "O tempo deixou de me castigar e passou a me obedecer." E nessa simples frase está tudo. Ele não parou o relógio, apenas aprendeu a fazer o relógio marcar no seu próprio ritmo. Ele aprendeu a fazer o tempo correr ao seu ritmo. No começo, a imagem é de um homem quase apagado pela sombra da noite, uma figura cansada que parece ter se fundido com a escuridão. Mas depois do ritual, surge sob a luz dourada da manhã, movendo-se com leveza, como se os anos tivessem dado um passo para trás, apenas para devolver-lhe a essência. Isso não é mágica, nem milagre. É apenas recordar o óbvio, respirar fundo, silenciar a mente e mover o corpo como ele foi feito para se mover. Você não envelhece porque o relógio avança, mas porque esquece de viver como humano.
A rigidez começa na mente e se espalha pelo corpo. Quando você solta esse peso, a juventude retorna. O tempo nunca foi seu inimigo. Ele é apenas um servo que precisa ser lembrado de quem está no comando. Um mestre antigo dizia que um bom alongamento apaga mais marcas do que qualquer creme caro, e completava com um conselho tão simples quanto sábio: respire, mova-se e evite discutir com gente estúpida. Talvez esse último fosse o mais importante, porque ninguém percebe quantos anos de vida desperdiça brigando em grupos de WhatsApp com pessoas que não valem um minuto da sua energia. Durante séculos, o homem correu atrás da fonte da juventude. Alquimistas se trancavam em laboratórios, buscando o elixir em frascos de vidro. Reis e imperadores gastavam fortunas com médicos secretos, acreditando que poder político também comprava a eternidade. E charlatães enchiam feiras com poções, amuletos e promessas embaladas em ouro que nunca entregavam nada além de bolsos vazios. Mas a verdade nunca esteve nesses lugares. Ela sempre esteve ao alcance de todos. Respirar, calar e se mover. Esse é o verdadeiro ritual, o único que atravessou milênios, culturas e religiões. O único que funciona da mesma forma em um templo no Oriente, em uma aldeia amazônica ou dentro de um pequeno apartamento de cidade. A juventude não vem de fora, vem de dentro. Sua pele não precisa de químicos, precisa de oxigênio. Sua mente não precisa de mais barulho, precisa de silêncio. Seu corpo não precisa de máquinas caras, precisa apenas redescobrir o movimento natural. O segredo do rejuvenescimento nunca esteve escondido em fórmulas secretas, sempre esteve no essencial, no simples, no gratuito, naquilo que foi esquecido porque o mundo ensinou a complicar o que era óbvio. O ritual já está dentro de você, só falta praticar. A questão é, você vai ousar que estas palavras não sejam apenas som, mas a faísca que acende um novo ciclo em sua vida. Se você chegou até aqui, é porque não é como a maioria. Não se rende ao mito do envelhecimento, não acredita que a vida se esgota como uma bateria sem recarga. Você é diferente, você é dos que lembram, dos que ousam. Por isso, quero que deixe nos comentários um pacto simples, mas poderoso. Eu respiro, silencio e rejuvenesço. Não é apenas um comentário, é um selo invisível, um contrato entre você e o seu próprio corpo, uma declaração ao universo, e o universo sempre responde. Dizem que o tempo voa, e a maioria segue como passageiro em classe econômica, reclamando do caminho. Mas chegou a hora de você assumir o controle do voo. E acredite, é muito mais prazeroso ser o piloto. Afinal, o piloto sempre chega mais jovem que o resto da tripulação.